Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado o jornalista Wilker Lima, do portal Em Sergipe. A nossa convidada de hoje é professora da Universidade Federal de Sergipe, graduada pelo Departamento de Educação da UFS, mestrada em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Ela hoje está aposentada. Ela é suplente de vereadora de Aracaju, foi a 8ª mais votada, obteve 3.342 votos. Professora Sônia Meire, a senhora está na Berlinda. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite e quero lembrá-la que a senhora pode ficar à vontade se não quiser responder uma de nossas perguntas, mas nós vamos insistir em perguntá-la. Obrigado por comparecer aos nossos estúdios. Muito obrigada e uma boa tarde a todas e todos que estão nesse momento nos acompanhando aqui pelo podcast Na Berlinda. Professora, a construção da frente de esquerda em Sergipe depende de quê? A construção de uma frente de esquerda depende dos partidos que se colocam no campo da esquerda terem o interesse de construir essa frente. Uma frente que, na verdade, nós já temos ela construída para fazer as lutas nas ruas, para várias ações que nós temos feito nesses últimos, principalmente antes e agora também durante a pandemia, quando nós voltamos às ruas com várias ações para defender os direitos da classe trabalhadora. Então, nós temos uma frente de esquerda no campo das ações. Sim. No campo das eleições, nem sempre elas se reproduzem, tal qual nós fazemos para atuar na defesa da classe trabalhadora. Então, isso vai depender muito dos partidos. Nós, do PSOL, temos uma experiência de fazer frente de esquerda, não só com partidos, mas com movimentos sociais, porque nós construímos a frente de esquerda a partir de um programa que ele é construído e aprofundado e melhorado a cada período da eleição a partir das demandas e das experiências concretas que a luta aponta para nós todos os dias, que passa pela questão ambiental, pela moradia, pelo acesso ao transporte público, saúde, educação, né? E, nesse sentido, é que a frente de esquerda ela pode se concretizar. Em Sergipe, nós não conseguimos, nos últimos períodos, fazer nenhuma frente de esquerda, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores para as eleições. Certo. Nós fizemos já com o partido, com o PCB, tivemos frente de esquerda com o PSTU, né? Mas nunca conseguimos fazer com o Partido dos Trabalhadores. Em 2022, nós estamos no ano de eleição e estamos conversando com o Partido dos Trabalhadores também, já tivemos algumas conversas, a direção do nosso partido aqui, para ver a possibilidade de fazer, de fato, uma frente de esquerda comprometida com um programa que venha trazer um outro modelo de desenvolvimento econômico e social para o estado de Sergipe. Mas isso ainda não está apontado como uma realidade. Só iniciamos as conversas e vai depender muito também de como de que programa vai ser defendido, né, caso o PT se interesse em fazer uma frente de esquerda com o PSOL também. Quais partidos integrariam essa frente? Além do PT, PSOL? Bem, hoje, né, o PCB talvez ele não concorra às eleições aqui.
Então, hoje a gente acha que essa frente de esquerda com o PCB ele não entraria, o PSTU, até porque o PCB não vai participar das eleições, tudo indica, mas se fosse participar, lógico que nós estaríamos conversando, estaríamos no mesmo nível de entendimento. Tem o PSTU, tem o próprio PSOL e o PT. Nós observamos esses partidos, até porque o próprio PCdoB também, ele foi se modificando, ele tem uma relação direta hoje com o governo, com algumas práticas que nós não concordamos com essas práticas, não é, do ponto de vista da atuação junto aos governos, inclusive em Aracaju. Mas esse é o perfil que nós pensamos, né? Como esse ano também haverá federações, né? Os partidos estão se organizando por federações. O PSOL, quero colocar isso, né? Não sei se seria uma pergunta a fazer, mas já vou adiantar, porque tem a ver com a possibilidade de uma frente também. Fica à vontade. Não, né? Mas porque também não é obrigado, se tiver uma federação, fazer a frente toda dentro da... porque são federações diferentes. Mas, nacionalmente, o PT já está com uma federação, com o PCdoB e com outros partidos. E o PSOL está discutindo ainda essa possibilidade de federação. Nacionalmente, há um debate sendo colocado de uma possibilidade de fazer a federação com a rede. Isso não está batido o martelo, não está decidido, e nós temos tendências organizadas dentro do partido que defendem e outros que são contrários, por entender que a própria rede também ela defendeu o golpe, né? Votou pelo golpe, que a rede tem um histórico em alguns estados, como no caso de Sergipe, muito ligado às oligarquias. Então, tem algumas contradições que precisariam ser enfrentadas. Mas, caso venha a acontecer uma federação, e com partidos como a Rede e o PSOL, isso teria que ser exposto através exatamente do programa. É o programa que vai definir onde você faz aliança ou não, né? Certo. Nesse sentido. Wilker. Seja bem-vinda novamente, professora. O que representa a eleição de Linda Brasil, a vereadora, primeira vereadora trans em Aracaju? Foi uma eleição, né, que marcou, está fazendo história, está marcando e representa exatamente o que o partido é, né? O PSOL é um partido que acolhe as pautas, ele é formado exatamente por pessoas que vêm sendo historicamente excluídas, inclusive dos direitos a ter acesso aos espaços de poder. Então, a eleição de Linda aqui, ela é fruto de um histórico de construção do partido na defesa das mulheres trans, da população LGBTQIA+, da população negra, né, que vem sendo, inclusive, parte da juventude negra exterminada nesse país e nesse estado. Nós temos nossas pautas, elas passam fundamentalmente, elas são pautas anticapitalistas e ante as opressões, né, contra todas as formas de opressão. E nós entendemos que as opressões, ela não está desvinculada do modelo de sociedade do capitalismo, né? O capitalismo, ele está na base que provoca as diversas formas de opressão. Mas não só isso. É lógico que o capitalismo ele provoca os distanciamentos e para ele se fortalecer, ele usa também de ideologias, ele usa de argumentos onde, para ele continuar crescendo, ou ele incorpora as pautas para poder lucrar, ou ele ignora as pautas. Historicamente, o capitalismo tratou essas pessoas como não existentes, como não capazes de ser o que elas são, como seres humanos que têm o direito a ter uma casa, que têm o direito a estudar, né? Então, toda a educação pública, a população trans, para ser aceita, LGBTQIA+, dentro da educação, tem sido uma luta, né, para ser respeitada pelo seu nome social. Então, é uma luta histórica do direito à pessoa ser aquilo que ela quer ser e é, né? O direito de amar de todas as maneiras, de todas as formas, de ter a sua orientação sexual, né? De ter o direito a ter direitos e a segurança desses direitos. Então,
A eleição de Linda, ela representa esse conjunto que forma o partido e as defesas que nós fazemos, não só aqui, como também em outros estados. Nós tivemos outras, em São Paulo, por exemplo, a gente elegeu também uma bancada com mulheres intersexos, negras, professoras, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, jovens, né, negras. Então, nós temos hoje no PSOL um partido que vem se consolidando cada vez mais na defesa da população, dos mais vulneráveis, das mulheres, da juventude. E para o PSOL, Aracaju e para o estado de Sergipe, apesar dela ter sido eleita como vereadora em Aracaju, é importantíssimo para a população que aqui vive ter uma representação de uma mulher trans na Câmara de Vereadores e que isso também se espraie pelos outros municípios, porque essas pessoas, elas têm um potencial e elas têm o direito, inclusive, a defender todas as pautas gerais da população e as pautas específicas onde elas se inserem, né? Porque se você não tiver vozes falando do seu direito, das necessidades e que possa defender esses direitos, quem vai falar por elas? Então, nós temos um parlamento que, geralmente, historicamente, ele é de pessoas brancas, ricas, né? Nós não temos um parlamento, tanto em âmbito federal quanto municipal e estadual, que você tenha mulheres de esquerda, negros e negras no campo da esquerda, que atuam na defesa da classe trabalhadora, que tem esse recorte de classe explícito. Você não tem. Então, a eleição de Linda representa isso, né? E representa ainda mais ainda. No ano que nós elegemos Linda, que foi em 2020, nós estávamos no meio do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro entrou em 2018. Um governo que assumiu, a partir de várias instituições também, não é? Algumas religiosas, um ataque frontal à população LGBTQIA+, e às mulheres. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Falar em governo Bolsonaro, como a senhora vê, né, as pautas liberais defendidas por esse governo e a senhora vê também a negação do Estado social, o Estado que cuida da pessoa, o Estado que deve amparar o cidadão desprotegido e também o Estado que detém o controle de empresas estratégicas na área de eletricidade, na área de produção de gás e petróleo. Como a senhora vê essa situação e um partido como o PSOL, que é o Socialismo e a Liberdade, vai para o enfrentamento? O governo Bolsonaro é um governo que nós qualificamos como ultraconservador, neoliberal, ultraconservador, porque tem o neoliberal de centro, né? Mas tem o neoliberal ultraconservador, que ele utiliza-se, inclusive, das pautas que chamam-se minoritárias, para formular uma ideologia sobre a exclusão das pessoas, sobre a eliminação dos corpos, inclusive. Um governo que a gente também classifica como uma tendência muito grande neofascista. Desde que Bolsonaro assumiu, ele colocou nos cargos importantes do governo federal e subsecretarias. Nós temos mais de 6 mil militares hoje, muitos que estavam na reserva, conservadores, que foram chamados, né? Um governo que se elegeu a partir de um discurso do ódio, né? Do ódio ao pobre,
do ódio aos negros e negras, todas as comparações que ele fazia, inclusive com negros e negras, com a população LGBTQIA+, eram coisas assim absurdas, discriminatórias, né? Um governo que se elegeu fazendo o símbolo de armas, inclusive para as crianças, colocando crianças para fazer um símbolo de armas. Então, é um governo que só tem efetivado um retrocesso histórico de mais de 100 anos para nós. Porque não só pelo discurso, não só pelas fake news, né? Um governo que se elegeu à base de fake news, de mentira, mas um governo aliado aos milicianos. E é um governo que tem um programa que aliado com o que tem de pior do imperialismo capitalista no mundo. Então, é um governo que não tem nenhuma responsabilidade com a questão ambiental. Entramos o ano com as enchentes, com os problemas ambientais. Nós tivemos óleo nos rios e no mar, né, em várias cidades. Nós temos derrubadas de árvores e, inclusive, quem é punido pelas derrubadas são ONGs que atuam nos estados para defender as espécies, para defender a não derrubada das árvores. Nós temos uma agressão à imprensa, aos meios de comunicação, uma tentativa de eliminar as vozes das pessoas não dizerem o que pensam. Então, nós não temos um governo democrático, apesar de ter sido eleito a partir de todos esses procedimentos que nós falamos aqui, né, de impulsionar, isso inclusive tem sido investigado e tem sido constatado como se usou o processo da eleição para impulsionar a partir das redes sociais em massa as mentiras e o pedido de voto para ele. Nós temos várias medidas que ele acabou com todas as políticas sociais que existiam e reformou algumas. Então, a política de moradia, Bolsonaro destruiu. Não tem política de moradia social hoje. As políticas da educação, para atender a educação pública, ele tentou destruir. Ele destruiu todos os programas. E o fundo, por exemplo, o Fundeb, foi uma luta para a gente conseguir a aprovação do Fundeb. Agora, a lei do piso, que ele propagandeou, que ele tinha aprovado 33% para o piso, isso não foi ele. Ele queria 7% apenas do reajuste do piso salarial para a educação, para os professores. Isso foi luta, inclusive, na Câmara Federal. Então, ele tem destruído as políticas públicas que existiam, o pouco que existia, e que não foi nada de vontade política só dos governos, foi de muita luta da classe trabalhadora, né? Temer já começou a fazer, desde o golpe a gente só tem tido retrocesso. O que foi a reforma trabalhista? O que está sendo, na prática, a reforma trabalhista? Milhões de pessoas desempregadas, né? As pessoas estão sem nenhum processo de garantia de direito, dos seus direitos trabalhistas. Hoje os contratos são todos temporários, não tem nenhuma garantia de emprego, de trabalho justo, digno, né? Criou a carteira verde e amarela dizendo que ia garantir emprego. Isso não garantiu empregos, nós estamos acompanhando isso. Aumentou a fome nesse país, porque a política de segurança alimentar foi destruída, porque a política do agronegócio é a que pesa mais sobre a política da agricultura familiar de base camponesa, que é a que nós construímos, né? Então, a reforma da Previdência foi outra coisa que a gente não pode avançar no país sem você ter direitos garantidos. Então, isso é um direito social. Nós contribuímos com a Previdência nunca foi deficitária. Eu digo isso porque, inclusive, eu tenho estudos. Eu me voltei nos últimos anos para isso, para os estudos da Previdência. Ela nunca foi deficitária. O que ocorre com a Previdência é que o Executivo não coloca a sua contribuição, que deve a sua parte da contribuição. Então, isso vai... E aí pega o dinheiro da Previdência e faz investimentos, inclusive, em bancos de alto risco. Então, a reforma da Previdência, ela retirou direitos, inclusive em Sergipe, os governos também estão aplicando, e em Sergipe, Belivaldo aplicou, e atingiu aos trabalhadores e trabalhadoras dos servidores públicos com uma alíquota linear de 14%. Eu pago, estou aposentada, é descontado do meu salário, eu sou servidora pública federal, 16,5% para a Previdência. Então, a Previdência nunca foi e não é deficitária. Isso é conversa. Nós temos estudos que mostram. Então, esse governo, ele se faz a todo momento para entregar o nosso país aos interesses econômicos do capital internacional estrangeiro. E aí nós temos o processo de privatização. Correios, bancos, Petrobras, e entregando tudo a preço de banana. E tem
situações que eles não conseguem nem leiloar, porque a gente entra com recurso, né? E o pessoal tem tido uma posição extremamente importante. Entra com processos para combater, para evitar que o Estado continue fazendo essa política. Assim também como os sindicatos, os movimentos, os advogados dos sindicatos têm feito um trabalho muito importante, porque não existe essa história de dizer que privatizar é que vai garantir que a produção seja boa e que de fato atenda àquilo que deveria atender para... É a perda da soberania. Serão mais melhores. eficientes. Não é, nós estamos vendo isso com a comunicação, que foi uma das primeiras, a empresa pública a ser privatizada lá no governo Collor, lembra? Hoje nós pagamos caro, nós pagamos, e é caro, né? E a gente não tem, e aí você perde, é a soberania. Um país que se presta, que se preza, um governo que defende a soberania do seu país, ele não vai entregar a comunicação. A comunicação, logo a comunicação. Aí nós hoje temos entregues a Petrobras, né? Parte da Petrobras toda entregue. E quem é que controla a Petrobras? Quem controla a Petrobras? O próprio governo e os empresários, os seus representantes internacionais, né? A Shell e tantos outros, é que controla. Nós estamos vivendo um país em que esse governo não controla o aumento dos preços dos alimentos. Nós estamos falando de uma coisa básica, que é a alimentação. Então, a alimentação, que nós tínhamos lá, inclusive, uma política de segurança alimentar no governo anterior, antes de Temer, com todos os seus percalços, a gente tinha ainda programas para garantir que o povo que no campo, quem é que mantém a nossa mesa é a agricultura familiar. E esse processo está sendo destruído por esse governo. Então, se você não tem produção no campo que garanta a comida na mesa do trabalhador, se você tem aumento de preços, com o aumento dos combustíveis, como nós já tivemos, né, e continuamos tendo, quase todo mês você tem aumento de combustível, você não tem controle sobre os preços, é a miséria que se instalou e vai se instalar nesse país. Professora, qual a lição os eleitores devem tomar nas eleições de 2022? A lição, essas pessoas já estão sentindo na pele a sua perda da sua condição mínima de existência. Eu tenho caminhado pelos municípios sergipanos e tenho ouvido, e passo pelas feiras livres. Tem uma coisa que eu costumo fazer, é conversar com as pessoas dia de feira. Então, eu ando muito pelo interior, conversando com as pessoas nos dias de feira. Em alguns atos que nós temos feito. Um dos últimos atos que eu participei foi em Glória, Nossa Senhora da Glória. E lá eu ouvi, e em Itabaiana também tenho ido, Siriri, várias cidades. Eu tenho escutado das pessoas mais humildes, quando a gente chama, né, a hashtag Fora Bolsonaro, elas dizem para nós, mulheres, homens, jovens, dizem para nós: não se preocupe não, professora, porque nós vamos votar contra. Esse homem não chega mais em lugar nenhum. Porque hoje a gente não consegue mais nem vender aquilo que a gente traz, que a gente planta, ou aquilo que a gente compra para revender aqui, como uma roupa, um sapato, para uma criança aqui, para a população, para o povo que é pobre, professora, não tem. Nós estamos num governo onde as pessoas estão sentindo na pele que ela tem que disputar uma fila para comprar osso, que vende no supermercado feijão quebrado, arroz quebrado, que as pessoas estão disputando pé de galinha, para comprar o pé de galinha. Você chega na feira e você vê a pessoa pesando. Eu faço feira, eu vejo as pessoas pedindo para pesar o pé de galinha, o pescoço da galinha, quanto é, aí vai escolhendo uma outra coisa. É a mais, é a menos e vai tirando. A carcaça não fica uma. Não fica uma. Então, pessoas hoje, e tem gente que nem a carcaça pode comprar. Então, essas pessoas, eu acho que estão sentindo na pele, né, o que foi a eleição de Bolsonaro para a vida delas. Né? E quem ainda continua defendendo Bolsonaro são pessoas que, mesmo que sejam pessoas pobres, porque tem pessoas pobres que ainda defendem e acham que Bolsonaro não tem nada a ver com essa realidade. Porque tem várias instituições e formas de fazer a cabeça das pessoas para elas desviarem qual é a raiz do problema. Elas não conseguem entender a raiz do problema. Então, a essas pessoas, cabe a nós também continuarmos avançando, conversando. E tem outras que não tem jeito, porque mito você não destrói. Né? Professora, mito hoje não se destrói fácil. Você só destrói com a consciência de classe, aumentando a consciência. Então, nós vamos trabalhar com quem está disposto a entender
qual é a raiz dos problemas. Multiplicar. A multiplicar isso. Hoje o pessoal está em quantos municípios aqui em Sergipe e quais as perspectivas de eleição de 2 deputados estaduais? Então, o PSOL, eu não posso lhe dizer ao certo, porque nós não fizemos esse levantamento após o nosso último congresso. Houve um aumento muito grande de filiações, então nós temos pessoas filiadas, eu penso hoje em mais de 35 municípios, mas nós não temos diretórios em todos os municípios de forma organizada ainda. É um processo lento de construção, né, que implica em muito trabalho na base para fortalecer e fundar os diretórios. Certo. Mas nós mantemos os diretórios que já tínhamos e queremos manter e deixá-los atualizados, organizados. Esse é o papel da direção estadual, inclusive, que foi recentemente eleita, né? E nós também, a nossa corrente, que é a Resistência, faz parte da direção estadual também. Nós temos uma função muito importante nessa eleição. Primeiro, a nossa prioridade é derrubar o governo Bolsonaro. Quero começar dizendo isso, para falar das eleições estaduais, né? Para derrubar o governo Bolsonaro, nós vamos ter que ter muita unidade no campo da esquerda, né? No campo progressista, digamos assim, para a gente conquistar mentes e corações a partir dessa lavagem cerebral que as pessoas têm passado, né? O bolsonarismo é algo que você não acaba da noite para o dia, é isso que eu quero dizer. Sim, então, é nosso trabalho continuar defendendo um Estado democrático, um Estado que garanta direito às pessoas, né? Um Estado que, de fato, garanta as condições básicas da existência. Então, para isso, a gente precisa derrubar Bolsonaro. Segundo, a gente também precisa fazer uma discussão de qual modelo de desenvolvimento, qual é o programa que o pessoal vai defender, inclusive as suas proporcionais, suas candidaturas proporcionais. Nós não somos um partido que cada um defende uma pauta. Nós definimos essa agenda, né? Para derrubar o governo Bolsonaro, a gente tem proposta que candidaturas no campo da esquerda, que são essas que se colocam nesse diálogo, que é fazer, derrubar a emenda do teto dos gastos, né? As reformas que foram feitas na Constituição Federal, a gente precisa revogar. Então, precisa ter candidatura à presidência da República que assuma a revogação. A revogação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Que assuma a luta para criar impostos progressivos para os ricos, que nós não temos. Os ricos não pagam impostos como a classe trabalhadora paga impostos, como os assalariados e assalariadas, mesmo sendo classe média, pagam imposto, né? Quem mais paga imposto são os pequenos negócios, os pequenos comércios, os trabalhadores, as trabalhadoras, uma base de classe média que é servidor público, servidora pública, ou que tem seu negócio médio. Os grandes não pagam impostos. Então, nós precisamos que imposto seja progressivo de acordo com o que você ganhe, né? Então, essa é uma pauta que tem uma pauta clara com a questão ambiental. E isso tudo diz respeito também à política em Sergipe, para chegar nas nossas candidaturas. Porque aqui nós temos um Estado que ele vem evoluindo nos últimos anos, em termos econômicos, né? Em termos econômicos e em termos sociais. Nós estamos com bolsões de miséria nos municípios sergipanos e na capital. Porque nós não temos uma política forte de redistribuição de renda, né, de valorização e reconhecimento e organização da classe trabalhadora, essas que estão, inclusive, desempregadas, para orientar e para o Estado apoiar os empreendimentos solidários, os empreendimentos e as organizações para gerar trabalho e gerar emprego e renda. Né? Nós não temos, nem na pandemia tivemos essa atitude. O governo não teve uma atitude para facilitar isso. Inclusive, poderia estar, eu vou dar um exemplo na pandemia, poderia estar adquirindo máscaras, adquirindo equipamentos produzidos nas próprias comunidades, por homens e mulheres. Isso é um exemplo, uma atitude de como é que o Estado entra na vida das pessoas para potencializar aquilo que as pessoas já sabem fazer, né? Para potencializar o trabalhador rural, para produzir alimentos, e o Estado comprar e distribuir, comprar direto do produtor e distribuir para a população que está com fome. Nós não temos essa política, certo? Nem no Estado, nem nos municípios. Então, nós estamos reféns de uma política econômica que ela não contribui para gerar emprego e gerar renda. Então, nós precisamos fazer isso. Ao contrário, nós temos um governo que, inclusive, tem permitido a destruição dessas possibilidades com a destruição ambiental. Você sabe quantas mineradoras existem em Sergipe? Grandes mineradoras, são mais de 100.
O que significa ter mais de 100 mineradoras em Sergipe hoje, que produz a manta asfáltica, que extrai pedra, que extrai areia, cimento. O que é que isso como isso é devolvido para nós sergipanas e sergipanos? O meio ambiente não suporta. As doenças que nós adquirimos, fruto da poluição das águas, nas represas, os problemas agora com a termoelétrica que nós vamos ter gravíssimos, que é a maior termoelétrica da América Latina, aqui na Barra dos Coqueiros. Né? Os crimes ambientais têm sido enormes e a gente não vê uma atitude do governo para defender isso. Então, nós temos um problema muito grave. Então, essa é uma pauta que vai passar diretamente pela pauta das nossas candidaturas proporcionais também. Não só para governo, mas proporcional. E aí o PSOL, além dessa, tantas outras, como o combate à fome, né? Como a questão contra as privatizações, lutar para que as privatizações não avancem, porque elas têm um prejuízo seríssimo para a Sergipe, né? Ver também o que é que está acontecendo com a ExxonMobil aqui. Nós estamos com os rios aqui no estado de Sergipe poluídos, a região de Pirambu, de Japaratuba, a população está morrendo de fome naquela região. Pescadores não conseguem pescar mais e quando vão pescar eles são contaminados, não só a sua pele, como também vários tipos de doença que as pessoas estão tendo. A situação está muito grave no estado de Sergipe. As mangabeiras, eu trabalhei muitos anos e atuo com as mangabeiras. Sim. A destruição das mangabeiras para especulação imobiliária, para a construção de resorts tem sido estúpida. Então, se você for analisar o conjunto dos problemas que existem hoje em Sergipe, você vai ver que precisa de um governo que, de fato, atenda para um outro modelo de desenvolvimento econômico. E aí as candidaturas proporcionais do PSOL também têm que defender essa proposta. E aí nós avaliamos que nós temos hoje, o PSOL é uma realidade em Sergipe, inclusive eleitoralmente. A candidatura para vereadora e a candidatura também de Márcio Souza Instância, né, a campanha que foi feita, mostrou que a gente tem um potencial, a gente tem uma base que está cansada também desse modelo. Né? Está cansada do que é colocado nas eleições. Então, essa base ela tem se aproximado do PSOL. Por isso, também nós elegemos a primeira vereadora em Aracaju e uma vereadora trans. Para além disso, nós temos hoje as pessoas que já vêm construindo esse programa, que não é de agora, né? Tem o nosso nome, né? Tem o da professora Sônia Miri, que sou eu aqui que estou falando para vocês. Tem nosso camarada Henrique Clay, que chegou agora, que está se colocando como pré-candidato ao Senado. Nós temos Igor Baima, que é um sindicalista, que tem feito um trabalho muito importante. Ele é do Conselho, do Sindicose, que é o Conselho de Conselhos de Classe, presidente do Conselho, que atua com os Conselhos de Classe. Nós temos Linda Brasil, como provável, né, candidata a deputada. Eu devo ser pré-candidata a deputada. Igor Baima vai ser pré-candidato a federal. Nós temos Gigi Poetisa, uma mulher negra, agente de saúde. E tem outros nomes também de jovens negros e negras que também provavelmente vão colocar seu nome para uma candidatura coletiva para estadual ou para federal. Então, nós temos possibilidade de ter uma chapa forte para deputado estadual, para deputado federal e para o Senado. E, se não a frente de esquerda não avançar com o PT, nós poderemos sair também com a candidatura própria. E a gente acredita que é possível fazer, pelo menos, ocupar uma vaga na LESE com essas, em termos da Assembleia Legislativa, para incidir sobre a política estadual. A gente acredita que o PSOL tem esse potencial. Professora, o PSOL pode ganhar um deputado antes das eleições? Irã Barbosa irá para o PSOL? Bem, nós convidamos Irã, desde que eu saí do PT, que eu passei um tempo sem estar afiliada, e aí o Plínio de Arruda Sampaio, o velho Plínio, né? Velho. Falecido, faz muita falta hoje para nós. Veio até a minha casa, me intimou aí para o PSOL, e eu acabei indo para o PSOL e eu chamei Irã, e na época também conversei com a Ana Lúcia, conversei com o Irã, mas eles não saíram do PT. Recentemente, nesse último ano, a gente viu que há uma insatisfação da base petista, de pessoas que estiveram no PT durante um bom tempo, né? Uma insatisfação muito grande com o partido no Estado, e algumas dessas pessoas, não foram poucas, acabaram se filiando ao PSOL. E algumas delas atuam com o Irã.
E Irã não fez nenhum movimento de retirar as pessoas do trabalho que faz com ele, porque se filiaram ao PSOL. Nós, inclusive, conversamos sobre isso, né? Ele disse... Seria uma proximidade? E nós gostaríamos muito que fosse, né? E, inclusive, o convite continua em aberto. Irã será sempre bem-vindo, porque Irã, inclusive, é um parlamentar que tem tido um trabalho muito importante na defesa dos direitos da classe trabalhadora na Lese e, principalmente, também na educação. Ele atua de forma ampla com os trabalhadores rurais, também com na saúde pública, mas ele tem tido uma atuação de não votar nos projetos do Executivo ou de outros colegas dele, da Lese, que são contrários aos interesses da maioria da população. E isso é de uma qualidade muito grande, porque nós tivemos outros parlamentares também do PT que, ao contrário, se aliou à política do governo e votou contra a maioria da população para ficar do lado de uma política que não atende aos interesses da maioria, né? Então, Irã tem esse valor. Então, Irã, por essa postura dele, ele será sempre bem-vindo ao PSOL. Professora, nos últimos 8 anos, o PSOL é o terceiro partido que mais tem crescido em número de filiados. Isso se deve a quê, professora? O pessoal está nas empresas, nas ruas, nos movimentos sociais, está participando juntamente com as pessoas que são excluídas desse sistema capitalista. Onde o pessoal está? Eu penso que esse crescimento do PSOL ele vem se fazendo mais presente porque as pessoas têm se identificado com o PSOL. E são pessoas de diferentes campos, né? Desde o meio rural até os centros urbanos. Eles têm se identificado com a nossa luta. Então, a luta pela moradia, por exemplo, né? Nós vivemos num país onde há um déficit habitacional estúpido e onde sobram prédios abandonados nas cidades. Vivemos num país onde as pessoas saem de casa de manhã e não sabem se volta, porque podem ser mortos, inclusive pelo Estado. Nós não temos segurança pública nenhuma, ao contrário. Nós vivemos num país onde as mulheres são violentadas a todo momento e não temos políticas para as mulheres. Vivemos num país onde a população LGBTQIA+, tem sua vida reduzida e população trans que morre até os 35 anos de idade. Nós temos uma população negra, não é, que é a que mais morre. Houve uma diminuição no número de pessoas brancas mortas e houve um aumento do número, sempre há um aumento do número de pessoas negras mortas. E dentre a população negra, as mulheres têm também sofrido as maiores consequências. Um país que a uberização virou o normal, né? A exploração, nós tivemos recentemente uma morte, uma execução de um jovem, né, o Moiser, que foi assassinado brutalmente porque foi reivindicar o seu direito do salário que estava atrasado. Foi morto a pauladas. Então, essas pessoas, elas identificam no PSOL porque nós estamos junto com essas pessoas. Quando há os casos, nós nos manifestamos para apoiar esses grupos. Então, as pessoas acabam vendo no PSOL um lugar que é também o seu lugar, que é o lugar que ele pode encontrar um apoio e a defesa dos seus interesses, que não são só pessoais, são interesses de se manter vivo, de se manter viva. Então, você chega aqui em Nossa Senhora do Socorro, né, e você vê a pobreza. Mas não é a pobreza porque as pessoas são pobres, elas não querem sair do lugar. Não é isso. É a pobreza porque o Estado torna essas pessoas ficarem na situação que elas estão. Pessoas que não têm uma casa, pessoas que não têm, mesmo que tenham um barraco, ou têm uma casa, não passa a coleta do lixo, não trata as pessoas como seres humanos. Pessoas que não têm uma condição de plantar no seu terreno para poder vender. Nós temos a ocupação do centro administrativo aqui.
Nós estamos numa luta. A ocupação do centro administrativo tem 80, se eu não me engano, 86 famílias. É uma ocupação que tem mais de 20 anos. E essas pessoas veem no PSOL o seu apoio. Não importa se essas pessoas têm título, se elas votam, se elas não votam, mas elas acham o apoio da gente na luta, porque elas estão para ser expulsas do lugar, que moram há mais de 20 anos. E o governo do Estado e a Prefeitura não tem política para essas pessoas. Então é por isso que o PSOL vem crescendo, porque as pessoas se sentem representados por pessoas que, mesmo que não estejam nos cargos, elas sabem que nós não temos o poder de decisão, mas elas sabem que nós estamos com ela nas lutas. Quando elas precisam, a gente está presente, como hoje estivemos em frente à Câmara Municipal apoiando a luta de professores, de agentes de saúde, de endemia, né? Sim. Por conta do recebimento do piso e por outras pautas que o prefeito vetou. Quando o prefeito veta emendas que é para atender a população, isso é um crime contra a população, porque é recurso público, a população paga com seus impostos, inclusive quando compra um quilo de feijão, um quilo de açúcar, um quilo de arroz, né? Além do IPTU, que está caríssimo, inclusive. Muito caro. Então, nós precisamos, é isso que o pessoal vê. E por isso a gente também fez muitos parlamentares. A gente teve a eleição em Aracaju, foi uma eleição... Em número de votos não foi tão grande para a prefeitura, mas foi uma eleição dificílima. Mas foi uma eleição muito bem acolhida quando a gente chegava, né? As pessoas se identificavam com a eleição para prefeito, que foi um jovem negro, Alex Pedrão. Nós tivemos uma receptividade muito grande na eleição municipal. A primeira vez que eu fui candidata a governo de Sergipe, eu tive quase 50 mil votos. Nós só fizemos 50 mil panfletos e entregamos nas feiras. E não fomos em todos os municípios. E não passávamos em todos os municípios na época, porque a rede de comunicação na época da TV Sergipe, por exemplo, da TV Cidade não chegava em alguns municípios de divisa da Bahia. Sim. E nós tivemos quase 50 mil votos. Foi uma eleição histórica para nós e foi eleição de grandes grupos de poder, né? Eu fiz a eleição combatendo Jackson e Amorim na época e as pessoas se identificavam. Né? A coisa mais assim, e por isso que o pessoal tem crescido. Quando eu saí do último programa da TV Sergipe do debate, que cheguei do lado de fora, baixei os vidros do carro, já era de madrugada, os trabalhadores que estavam ali com as bandeiras... Eu lembro, né? Eu estava lá. Você estava lá. Estava fazendo cobertura. Quando eu saí, as pessoas diziam, professora, você é maravilhosa, a senhora só não ganha porque a senhora não tem dinheiro. Porque no imaginário social é isso, né? Então, é isso. Mas nós temos crescido. E eu acho que em outros países também, partidos que têm colado mais com a luta da classe têm tido êxito. E eu acho que a gente está no caminho certo. Nós não somos sectários, né? Nós somos capazes de ter atitudes como a gente teve na eleição passada, defendendo a Haddad. Tínhamos candidato próprio no primeiro turno, que foi Boulos. Foi uma eleição muito bonita, a gente construiu um programa muito bonito e, a partir disso, nós fizemos a candidatura de Haddad para enfrentar Bolsonaro, né? Fomos derrotados nas urnas, mas não fomos derrotados politicamente. Para Senado, eu também fui candidata, foi uma eleição muito bonita, né? Foi uma eleição com uma votação muito expressiva, quase 70 mil votos. Fui a única mulher candidata ao Senado. Então, isso vai fazendo com que as pessoas observem nossa atuação no dia a dia, não só aqui, mas nas outras cidades, nos outros estados também. E eu acho que é isso que faz com que o pessoal cresça e que nos orienta também, né? A eleição agora de Linda, nós não temos apoio de empresários, nós não recebemos um centavo de empresário e não queremos. Nós fazemos uma campanha, por exemplo, a campanha Sergipe Sem Fome, que não é só do PSOL, é uma campanha aberta que tem vários voluntários de várias pessoas que não são nem filiadas. E nós não aceitamos de grandes empresários, as doações são de pessoas da comunidade, dos pequenos comércios dos bairros, Sim. Não é das grandes empresas, supermercados grandes, não é nada disso. As pessoas se envolvem. Se envolvem. Então, é esse o nosso trabalho. Nossas eleições são assim. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor.
Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Professora, o que significa a esquerda online? Continua sendo ainda a maior fonte de informação de conteúdo de esquerda para a professora? Eu não diria que ela foi, agora, inclusive, durante a pandemia, foi feito um levantamento, ela se classificou como uma grande mídia, né, de informação. Mas eu acho que nós temos outras grandes mídias e precisamos incentivar outras grandes redes e mídias alternativas de informação, de comunicação, não só de informação, mas de comunicação. E eu considero o Esquerda Online um grande acerto nosso, né? O Esquerda Online está ligado diretamente à nossa resistência socialista, que é a corrente interna do PSOL. Nós mantemos com o apoio de vários colaboradores e colaboradoras, nacionalmente e internacionalmente. E acho que é muito importante que a gente construa nossas redes de comunicação para além das grandes empresas de comunicação que monopolizam, não é? E que, inclusive, impedem que a gente tenha, de fato, a liberdade de expressão. Mas isso não significa dizer que a gente não faça um bom combate pelas empresas públicas de comunicação. Né? Criar as nossas mídias alternativas, elas são importantes para a classe trabalhadora continuar agindo e se comunicando, mas a grande mídia de massa é preciso que a gente continue brigando por ela, porque ela é financiada pelo poder público, a gente tem direito aos meios de comunicação. Sim. Então, isso também faz parte do nosso programa. Um dos grandes debates agora na pandemia, que eu coloquei nas lives que eu fazia, era a defesa de se trabalhar com a comunicação pública do Estado de Sergipe para fazer os projetos de educação para as crianças e jovens que estavam fora da escola naquele momento, em casa, por conta da pandemia. Então, e aí acabou que o Estado avançou com a TV APRP, né, com a rádio. Então, isso é demanda que é exigência nossa e a gente está pautando isso. Então, a gente não vai abrir mão nunca da disputa de acesso aos meios públicos de comunicação, mas nós entendemos que precisamos também construir as nossas mídias alternativas. E o Esquerda Online é um exemplo disso. Como combater a compra de votos, principalmente na eleição local aqui? Olha, meu camarada, esse é um negócio assim impressionante, porque a compra de votos é uma coisa que você... o que é que a gente faz, né? A gente bate de casa em casa, vai na porta das pessoas, entrega um programa, e quando a gente vai entregar, a pessoa diz assim, vai me dar o quê? Eu disse, olha, a garantia de lutar, continuar lutando pelos nossos direitos. Aí vai que a pessoa não lhe conheça, que é comum não lhe conhecer. Óbvio, você não está todo dia na mídia, você não está nos lugares todos. Então as pessoas não lhe conhecem assim. Aí ela diz, eu não lhe conheço, nunca lhe vi, agora que você vem me entregar esse papel, ou você vem me pedir seu voto, você precisa primeiro mostrar o serviço. Aí eu digo, olha, vou dizer à senhora o que é que eu faço. Eu sou mãe, eu sou avó, sou professora. Então, eu não posso estar todos os dias no seu bairro ou me apresentando para a senhora e nem para os outros, porque eu tenho que trabalhar e sustentar minha família. Se fosse a senhora, poderia fazer isso? Não. E nem eu quero saber disso. Eu digo, então. Mas por isso, é que por não querer saber, que muitas vezes a gente dá um voto e depois a gente se arrepende daquele voto porque não vê o benefício. Qual é o benefício de um voto certo para uma pessoa que vai lutar pelo direito? É exatamente não trocar a sua vida pelo voto, dando um saco de cimento, porque é tudo que se pede, saco de cimento, bloco e etc. E a gente entende até porque as pessoas fazem isso. Porque há uma política de troca de voto, porque isso é uma compra de voto, né? Isso. Não é só o dinheiro na mão, é isso também. Uma política assistencialista. Há uma política assistencialista para que as pessoas garantam o voto para ela. Só que depois a senhora não vai poder cobrar para a pessoa, porque a pessoa vai lhe dizer, eu já lhe dei o saco de cimento, o que é que você está me cobrando agora para eu lhe defender em quê? Né? Então, a gente vai conversando com as pessoas. Eu acho que a gente não tem... a gente precisa muito de campanhas educativas para isso, né? Agora, a gente só muda essa realidade se a gente conseguir mudar o sistema.
porque não é só no período das eleições. A gente tem que combater isso em todos os lugares onde nós estamos, né? Na escola, quando a gente está dando aula, numa reunião de pais, no posto de saúde, quando as pessoas vão lá reclamar porque não tem assistência. É papel de todas as pessoas fazerem isso. Por isso que a gente luta pelo serviço trabalho público. permanente. Permanente. São nos trabalhos nas associações de bairro, de moradores. Tem bairros que tem mais de 12 associações. E aí transforma as pessoas em cabo eleitoral, em troca. Né? Tem casos e casos. Tem associações sérias e tem associações que são montadas para criar essa situação. Então, nós precisamos fazer um trabalho de formiguinha. E isso é um trabalho permanente. É um trabalho que tem a ver com a formação socio-histórica brasileira, não é? Nós somos um país colonizado, um país que foi expropriado a vida inteira, né? O que foi que fizeram com os índios? O que é feito com a população que é a população negra fruto de uma diáspora negra, não é? Africana, de África. Então, é muito difícil. Um país que nunca se investiu seriamente na educação. Nós lutamos todos os dias pela educação, pela qualidade da educação. O que é que os governos têm feito com a reforma do ensino médio? Tentou retirar as principais áreas de conhecimento, disciplinas que trabalham com a formação, com a filosofia, com o conhecimento da sociedade. Por que se faz isso? Porque não quer pessoas que pensem. Querem pessoas... máquinas, né? E para esse governo, por exemplo, as pessoas não devem chegar à universidade nem nível médio, elas têm que estudar o básico e trabalhar. Só que também não tem geração de trabalho, de emprego e renda. A educação tem que ser para todas as pessoas que queiram e que possam estudar e que o governo deve incentivar. Porque enquanto o jovem não estiver na escola, ele está lá no corte da cana, morrendo, antes de chegar aos 30 anos. Porque o corte da cana é muito duro, ele não vai suportar. Ele tem uma doença que vai imobilizando ele e depois ataca o coração. Nós temos vários estudos sobre isso. Nós vivemos com um trabalho escravo ainda em Sergipe, em Canavial. Então, qual é o objetivo do Estado quando transforma as pessoas nisto, né? Em viver em trabalho subescravo? Então, a compra do voto passa por toda essa estrutura, né? Que precisa ser mudada. Mas isso é revolucionário. Só que para ser revolucionário, você tem que caminhar muito ainda. Nós não estamos numa condição revolucionária. Ao contrário, quanto mais a miséria aumenta, hoje no Brasil, a gente vê mais dificuldade das pessoas poderem entender o que se passa. Porque a fome, ela não vai conseguir nem que você pense porque ela está com fome. Ela quer o prato de comida. Então, nós voltamos a isso agora. Por isso que eu digo que é um retrocesso de 100 anos. Porque nós voltamos a trocar agora, o que está acontecendo é para o pobre trocar um prato de comida pelo voto. Agora é hora do quadro Pinga Fogo. Jair Messias Bolsonaro. Genocida. Luiz Inácio Lula da Silva. Um pré-candidato à presidência da República que eu votarei. Marielle Franco. Uma grande parlamentar do meu partido, que foi assassinada pela milícia, a mesma milícia que apoia este governo genocida. Delegada Daniele Garcia. Uma mulher trabalhadora da segurança pública, mas que não me representa do ponto de vista da classe que eu represento. Linda Brasil. Uma mulher de coragem e de muita força que ocupa hoje a Câmara de Vereadores e que está fazendo jus aos votos que recebeu e à mandata para defender as populações mais vulneráveis de Aracaju. Sônia Meire por Sônia Meire. Uma mãe, avó, sindicalista, militante dos movimentos sociais, que tem muitos sonhos. Já estou com 59 anos, mas os sonhos não envelhecem. Qual o seu maior sonho? Transformar esse país, contribuir para transformar essa sociedade e fazer com que os de baixo não passem mais fome, sempre tenham um teto para morar, tenham saúde, educação pública, dignidade. Professora, muito obrigado por essa aula de hoje. Wilker, obrigado. E qual a orientação para os nossos seguidores? Bom, vai lá, compartilha, comenta, espalha o nosso conteúdo para a grande massa da mídia internacional, porque o Brasil a gente já estourou. Muito obrigado, um abraço.